Olá, eu sou a doutora Manu Rocha. E eu sou a doutora Eugênia Câmara. Estamos aqui no nosso programa 1. Alguns de vocês já conhecem a gente. Que bom que vocês estão aqui nos ouvindo novamente. E quem está chegando agora, seja muito bem-vindo para compartilhar dos nossos papos leves sobre saúde consciente. Pois é, o nome já diz, né? Podcast Saúde Consciente. Então, antes de a gente começar, né, Manu? Se inscrevam, viu, gente, no canal, curtam o vídeo. A gente tá melhorando nisso, viu? Vamos lá. Tá. Estamos ficando bem craques. E estamos, né, com duas convidadas. Uma honra estar aqui no nosso primeiro programa. Teve o Zero, que foi nós duas, né, falando um pouco sobre o que é o nosso podcast, a proposta. Mas hoje, com convidadas super especiais que estão aqui na nossa frente. Eu vou começar com a primeira, você depois apresenta a segunda, porque são duas mulheres maravilhosas que a gente admira tanto e eu tenho aqui, viu, o currículo dela. Deixa eu botar com a minha pesca. Doutora Lígia Teixeira, mastologista, nascida em Capela, Alagoas, nosso estado maravilhoso. Mãe de Maria Clara, de 7 anos, e da Sara, de 4 anos. Casada com o Wellington, urologista. Ela é, além de tudo, maratonista, amante de comida orgânica, já vendeu brigadeiro na faculdade, eu quero saber um pouquinho sobre isso, residência em mastologia no Hospital das Clínicas da USP, especialista em reconstrução mamária. Meu Deus, sucesso essa mulher! Bem-vinda! Uma honra tê-la aqui, viu? Vocês não imaginam a honra. Eu nem acreditei quando eu recebi o convite, porque eu me senti tão importante. Vocês são tão referência para mim e para tantas outras mulheres. Eu não sei nem mensurar o tamanho da honra que eu estou sentindo. Estou emocionada, vou chorar. Vou chorar. Estou muito emocionada e muito honrada. Muito obrigada. Obrigada a você. Inspiradora, Lígia. Não é à toa que você está aqui. Como não seria você? Não tem preço esse convite sério, assim. A admiração é muito recíproca, viu? Você mora no nosso coração e todo mundo tem que conhecer o trabalho cheio de amor e de dedicação, né? Que é além medicina. Tem gente que vê a medicina como uma profissão e tem gente que tem a medicina como um propósito de vida. E a gente consegue diferenciar quem faz isso como propósito. E você é incrível em todos os papéis. Eu amo acompanhar a sua vida no Instagram. E não só, né? Tô acreditando. A mulher como toda. A mulher Lígia é maravilhosa. E a gente vai saber um pouquinho mais também sobre isso aqui. Que a gente conversa muito, né? As pessoas às vezes conhecem a médica, a profissional, mas isso é um pedaço da nossa vida. Existe uma série de outras coisas por trás, né? Uma história de vida, uma vida familiar, né? A maternidade, conciliar todas essas funções. É para os fortes. Sem dúvida. Ontem eu falei para uma paciente, ela me agradeceu muito, a paciente que eu operei, e graças a Deus o resultado dela foi benigno, não era câncer. E ela falou, doutora, eu agradeceu demais, falou que reza por mim. Para mim, não tem melhor presente do que a paciente falar que vai rezar para mim. E eu falei para ela, às vezes eu cuido mais das minhas pacientes do que das minhas filhas. Isso às vezes me faz me sentir mal, porque a gente se envolve tanto com a profissão. E eu tenho certeza que cada um de vocês vivencia isso também, de muitas vezes cuidar mais das pacientes do que da própria família. Isso, assim, até... Se situar isso me... Na hora eu falei assim, sem nem pensar, porque eu tenho sentido muito isso. E a gente tem que saber equilibrar, né? É um jogo de cintura. A gente tem muito para conversar sobre isso daí, mas eu preciso apresentar nossa outra convidada, que tem tudo a ver com mulheres inspiradoras, maravilhosas. Uma convidada que eu também conheci no consultório. O Papai do Céu me deu esse presente de ser escolhida por ela, né? Cuido dela, do esposo. Quando eu cuido de alguém, eu sempre digo assim... eu não estou cuidando do paciente, eu cuido de uma família, né? Porque aquela pessoa é muito importante. Quando a gente fala de vidas, o número 1 é muita coisa. E aí, ela está na minha vida já há quase 10 anos. Se reinventou inúmeras vezes. E ela é sucesso em
tudo que ela decide fazer na vida. É impressionante como essa mulher nasceu pra brilhar. E aí não tinha como ela não ficar na minha vida além médica paciente, né? Por isso que ela hoje é minha amiga. E eu fico muito emocionada de ter você na minha vida, de ter você nesse programa com a gente, amiga. Eu vou falar seu currículo, né? Porque se deixar, eu vou ficar uma hora aqui falando da nossa relação de amor. O pessoal conhecer um pouquinho mais aí. Vai. Kika Caldas, baiana de nascimento, mas maceiense de coração há 14 anos. Casada com Guilherme Borges, 2 filhos, Bela e Romeu. Inclusive, inspiração do nome da minha Bela, né? Porque Bela dela é mais velha. E eu dizia a ela, antes de conhecer Caio, que quando eu tivesse uma menina ia ser Bela. É verdade. Formada em administração, pós-graduada em marketing. Trabalha na área da beleza há 8 anos, onde se especializou inicialmente em micropigmentação estética e, mais recentemente, em dermopigmentação paramédica, camuflagem de cicatriz e reconstrução de areolas. Ela tem mais de 18 especializações, incluindo cursos internacionais, e é proprietária do Kika Caldas Makeup Permanent. E eu tenho micropigmentação labial, micropigmentação na sobrancelha muito e também no delineado feito pelas mãos dela. Bem-vinda, Kika. Ai, gente, obrigada. Eu realmente estou sentindo o peso de sentar nessa mesa, porque são mulheres inspiradoras e que eu sigo. E que eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. É muito especial estar aqui no programa 1. Assim como a doutora Lígia, quando eu recebi o convite, eu fiquei em choque, não acreditei. Mas de prontidão eu já disse que eu queria vir muito, porque vocês estão no coração, né? Obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada tê-lo aqui, com certeza, né, Manu? E esse, como a gente estava falando, na verdade, esse é um programa especial. Estamos aqui lindas de rosa. Recebemos aqui um presente lindo, inclusive, para falar de um assunto que realmente abrange todas as mulheres, independente da idade, homens também. E aí a gente queria começar já, né? Vamos começar trazendo informação aí para todo mundo. E eu queria começar com a Lígia. Lígia, fala um pouquinho, antes da gente falar, na verdade, né, de algumas perguntas que a gente já tem aqui, mas fala como é que a mastologia entrou na sua vida. A mastologia entrou na minha vida, eu confesso que não era a minha primeira opção. Eu falo que sou uma cirurgiã nata. E eu sempre gostei muito de trabalhar com emergência. Então, adorava, eu achava que eu ia ser uma cirurgiã de emergência, de pronto-socorro, e fui por alguns anos. Mas as escolhas e os caminhos da vida me fizeram perceber a tempo que escolher isso definitivamente para o resto da minha vida seria muito cansativo para conciliar com as outras coisas que eu gostaria de realizar, que era o sonho de ter uma família, de ter uma casa, de cuidar da minha casa e de criar as minhas filhas. E aí a mastologia surgiu como algo mais suave, mais sutil, que me permitisse ter outras coisas na vida também. E é uma especialidade que junta cirurgia com clínica, com mulheres, com propósitos de vida, com histórias fantásticas. E eu falo que, assim, eu nunca me arrependi. Acho que foi a melhor escolha da minha vida, foi ter escolhido fazer mastologia. E dentro da mastologia eu senti uma necessidade maior de fazer a mastologia por completo. Não só fazer a retirada da mama. E aí isso eu cheguei a pensar até em fazer residência de cirurgia plástica depois. Eu falei, não, eu quero fazer reconstrução. E aí eu descobri que existiam cursos, que eu não precisava fazer residência de plástica, e o curso de Barretos, que assim era o meu grande sonho, assim, eu falo, a vida, Deus, o universo é muito bom comigo, porque todos os sonhos que eu sonhei eu realizei até hoje. Maravilha. Óbvio que com muito trabalho por trás, não foi só não fiquei deitada sonhando, não. Por trás disso teve muito trabalho. E aí eu fiz o curso de Barretos, de reconstrução mamária, que para mim era o meu grande sonho, porque para mim era o melhor curso do Brasil. E foram 2 anos indo a Barretos, com muito sacrifício. Minha filha, quando eu comecei o curso, eu estava com depressão pós-parto. Eu quase desisti de fazer o curso. Foi da primeira ou da segunda? Minha filha, da primeira. Uhum. Ela tinha 4 meses quando eu fui para a primeira aula. Morava em São Paulo. Minha mãe ia todo mês de Maceió para São Paulo ficar com ela. Eu faltei a primeira aula porque eu estava muito mal, ainda com sintoma de depressão.
E eu falei para minha terapeuta que eu não ia para o curso, que eu ia desistir. Falei para meu marido. Eles falaram, os dois se juntaram e falaram: você vai, eu vou com você, a gente vai, eu fico lá com você em Barretos, você não vai perder esse curso, porque é o sonho da sua vida. E graças a Deus, ao meu marido e à minha terapeuta, eu não desisti. E eu comecei a ir, e isso foi um fator que me ajudou, inclusive, a sair da depressão, junto com a corrida, que a gente vai falar daqui a pouco. Que lindo. A tal rede de apoio, né, minha gente? Que é tão importante. Deixa eu falar uma coisa que eu me lembrei. Olhando assim para a Lígia, ela falando, né? Eu tenho que falar que, na verdade, eu conheço a Lígia há muito tempo. A Lígia foi minha monitora de anatomia na faculdade, gente! E ela já era inspiração desde lá, viu? Eu vou dizer, porque é demais. E eu olhava assim para ela assim, nossa, como ela sabe muito, minha gente. Admirando, né? Será que eu vou chegar nesse conhecimento todo? E assim, uma admiração que já começou desde aí. Desde a universidade, desde a faculdade. Você nunca comeu meu brigadeiro da faculdade. E eu não comi o seu brigadeiro. Como é isso? Então, fala desse brigadeiro maravilhoso pra gente, essa história, na verdade, né, Lígia? Eu vendia brigadeiro para ganhar dinheiro mesmo na faculdade. Não tinha dinheiro para comprar livro. Na verdade, eu não comprava livro porque eu não tinha dinheiro. Eu usava os livros da biblioteca. E aí, o brigadeiro ele veio como um meio de vida para pagar xerox, para fazer um lanche, para pagar passagem, para ir para poder fazer a faculdade. E eu me orgulho muito disso. Com certeza. São tantas histórias, né, que a gente vai acumulando e hoje a gente já vê. Parece que a gente nasceu pronta, né? Mas, meu Deus, ninguém sabe o que a gente passou. As pessoas olham, parece que a gente nasceu pronta, né? Mas exatamente. teve tudo isso. O mais legal desse papo de bastidores, né? Porque muita gente olha aonde você chegou, não faz ideia do que você passou e acha que tá tudo maravilhoso, né? E a faculdade de medicina ela é muito pesada. Eu acho que é o único curso que não dá para você trabalhar ao mesmo tempo que você está estudando, porque é o dia inteiro, horário integral, é super complicado. Mas ela já sabia que era uma cozinheira de mão cheia desde a época da faculdade. Esse benefício próprio. Não é verdade? Que eu acompanho e vejo que você cozinha. Além de tudo que faz, cozinha super bem, que a Eugênia também já me contou. Esse brigadeiro tem que vir repaginada a receita, né? Já tem releitura desse brigadeiro. Olha! Eu tenho uma receita. Eu tenho uma receita que eu fiz com leite de amêndoa, cacau e vai um pouquinho de açúcar mascavo, mas é bem mais saudável. E é uma delícia. Substituindo os ingredientes, né? Dá pra comer de tudo. Dá pra comida ser muito saborosa, desde que a gente tenha informação e saiba substituir. Eu como um brigadeirozinho quase que todo dia. Vai ter que voltar. Um brigadeiro, esse brigadeiro, porque agora me deu vontade desse brigadeiro. Um brigadeiro. Vamos lá. E agora eu quero saber como é que a micropigmentação surgiu na sua vida, Kika Caldas. É uma longa história. É. Porque eu acredito que minha história ela é muito parecida com de milhões de mulheres aí que tiveram que se reinventar. Sim. Como vocês me apresentaram, eu sou formada em administração, com pós em marketing. E sou leonina com acidente Ares. Então a pessoa Eu sou de Ares! Meu Deus do céu. Nós todas, inclusive Bela. Eu levo isso muito a sério. Eu levo isso eu muito a também, sério. ascendência De signo. Tá vendo Mas só um vamos lá, negócio vai lá. Visto que, dito isso, que eu sou uma pessoa... Tá explicado. Dito isso, eu sou muito organizada, programada. Então, desde quando eu entrei na faculdade, a escolha do meu curso de faculdade, eu já tinha programado o que eu queria ser. Então, eu seria executiva de multinacional. Então, todo estágio que eu fiz durante a faculdade foi focado nisso. Até que meu marido, na época namorado, se mudou para Maceió. E quando eu cheguei aqui, não tinha multinacional para trabalhar. E aí eu tive que me reinventar. Como eu sou formada em administração, a gente já, né, joga para um lado, joga para o outro, consegue trabalhar. Fui pro ramo do varejo. Tinha lojas em Salvador, do shopping, tive lojas aqui em Maceió, até que eu engravidei da Bela e tirei meu ano sabático para ser mãe. E durante esse ano que eu fiquei sem trabalhar, eu sempre gostei muito de maquiagem, me maquiava sempre e comecei a maquiar as amigas e as amigas das amigas. E foi aí que eu entrei no mundo da beleza, porque eu disse, não, gente, peraí, que eu não sou maquiadora profissional. Então, se eu vou maquiar as pessoas, eu tenho que me especializar. E foi quando eu fiz o curso de maquiagem.
Fui pro exterior, fiz esse curso, porque tem que ser assim, né? Organizado. Legal. E aí entrei nesse... Se for para fazer, que seja muito bem feito. Exatamente. Seja o melhor naquilo que você escolhe. Virei fazer. maquiadora, ouvi muita coisa, inclusive de familiares, né? Você fala inglês, espanhol, pós-graduada, vai ser maquiadora? Você é maquiadora, tô adorando, tô amando. Mesmo, E da maquiagem, eu abri um salão. E desse salão foi quando eu conheci a micropigmentação. Que abriu portas gigantescas, outro assim, nicho, né? outro nicho totalmente diferente, mas também na área da beleza. E muita gente acha que a micropigmentação, normalmente é a menina da sobrancelha, né? Que a gente vê fazendo a micro. Então, quando eu decidi ir para a micro, eu falei, não, qual o melhor curso do Brasil? E eu vou fazer. E eu quero ser referência na cidade. E eu coloquei isso na cabeça, assim como na faculdade. Lá atrás, eu só mudei um pouquinho, né? O rumo das coisas. E comecei a fazer os cursos, as especializações, para me tornar referência. E que é hoje. Obrigada. E no meio do caminho, eu percebi que, na verdade, a micro, ela não é só estética. Ela é muito além da estética. Então, eu já recebi muitas clientes com depressão, muitas clientes que não conseguiam se olhar no espelho. E com a sobrancelha nova, mudava aquilo. Com um lábio colorido, mudava aquilo. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais. E até um certo tempo atrás, eu era muito resistente de entrar na área paramédica, porque eu sabia que tinha uma carga emocional muito grande com isso, né? Até que eu cheguei a um ponto onde não tinha nada mais novo no mercado, eu sempre estava fazendo especializações, mas eu sabia que era a hora. E aí eu resolvi fazer o curso de paramédica e... Nossa, acabou comigo, né? Porque fez chorar. Amiga, eu tô com um projeto novo. Não sei, o que é que você acha? Será que eu consigo um apoio? E eu acho que pode ajudar muita gente. E no começo, eu até falei assim, mas assim, como que isso vai te fazer bem, né? Sim. Porque ela já tinha justamente esse pensamento de que é uma carga muito grande, né? O câncer, você faz a micropigmentação, né? Isso, reconstrução de areolas. E a pessoa já vem muito machucada desse processo, né? Isso. E aí eu me preocupava com ela, eu fazia assim, como é que você vai fazer? Para que você vai fazer? Você tem um monte de cliente. Como é que você vai pegar? Esse pessoal às vezes não tá nem ligando muito para isso, erro meu. Porque ela montou um projeto incrível. Lindo, né? Tem um super apoio. Que tem um nome lindo. E esse nome tem significado, né? A Aurora. Tem. A Aurora é o amanhecer do dia, aqueles primeiros raios do sol, né? E eu vejo a reconstrução areolar, daqui a pouco a doutora Lídia vai falar um pouco mais, a coroação, né? Daquele momento, onde ela vai conseguir se olhar no espelho novamente, se ver como mulher, porque mesmo depois da reconstrução de mama, ela ainda não tem areola, ela não tem o mamilo de fato, né? E tá faltando alguma coisa, você vê aqui, né? Falta alguma coisa. E quando você faz aquele desenho de areola, ela consegue ver um seio novamente. Dizer, eu sou mulher. Uma referência. E vou começar novamente, vou começar a partir de agora uma nova vida, né? Fechar um ciclo e começar outro, né? Começar outro. É um símbolo. Importantíssimo para... É lindo esse projeto. Para todas, a mulher se olhar novamente. E sinceramente, hoje eu não consigo mais fazer... Outra coisa, meu foco hoje é paramédica. Eu faço camuflagem de cicatriz também, então eu recebo muita... Eu não sabia que fazia isso. Maravilha, não é? Eu não sabia. No meio da testa que eu fazia, não é possível que sumiu a cicatriz. Fica lindo. Impressionante. Então, além de acidentes, no caso dessa cliente em particular, que ela teve um acidente com 10 anos de idade. Sim. E no final, quando a gente terminou as 3 sessões, ela olhou para mim e falou assim, Kika, eu uso franja, eu usei franja a minha infância toda, eu usei franja a minha adolescência toda, eu casei de franja e hoje você está podendo me dar a possibilidade de escolher cortar meu cabelo. Oh, meu Deus. Sabe o que é isso, gente? Demais. É muito além Só da sabe estética, que né? É muito É você além da devolver estética. o poder para ela de cortar o cabelo ou não. É uma coisa que pra gente é simples, mas para quem tem um trauma, né? Que carrega um trauma é muito maior. E assim como o de acidentes, também faço camuflagem de cicatriz
para, por exemplo, quem fez mastopexia de silicone. Sim. E hoje é o que eu mais faço. Porque ninguém cuida, né, gente, da cicatriz pós-cirurgia. E que acabou tudo, né? O resultado final é a sua preparação antes e respeitar o depois. Abre um ponto, fica escura, e aí eu consigo camuflar aquilo e trazer a areola fica irregular, então eu deixo ela mais redondinha, mais estética. E, enfim, é muito bom. Ai, que maravilha. bom. Tão lindo, né? O olho dela brilha. Coisa linda. Então eu acho que hoje eu tô no meu lugar, onde eu deveria estar. Que bom. Né? Eu me sinto mais feliz. Eu acredito que se eu fosse uma executiva hoje de multinacional, eu não seria tão feliz. Ai, que bom. Não teria tanto tempo para os meus filhos, então tudo tem que acontecer como deveria. Com certeza. Entrando já nesse assunto, né, de mama. Lígia, a gente passou por essa pandemia, né? Enfim, ficamos em casa e vieram vários prejuízos também em relação ao autocuidado, ao cuidado da saúde, à prevenção. E teve algumas coisas boas que a gente comentou, inclusive, né? Que é sobre realmente a pessoa ter um tempo para tentar se cuidar, porque ali já deu uma paradinha, começou a se olhar. Mas acredito, na verdade, a gente sabe, né? Que se retardou muito o diagnóstico de muitas mulheres com câncer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Foi um período bem triste, né? Assim, para a gente que trabalha com câncer. A gente começou a prever que os casos estavam ficando represados porque os hospitais não funcionavam e aquela loucura toda. E a gente chegou até a prever uma epidemia de câncer pós-pandemia e foi mais ou menos o que aconteceu. Assim, todo mundo que trabalha com câncer ficou, nossa, mas eu nunca atendi tanta mulher com câncer, tanta paciente. Infelizmente, algumas mulheres tiveram prejuízo na chance de cura, né, porque a doença avançou e para um estágio... eu peguei paciente com metástase que, assim, eu tenho certeza que se tivesse vindo alguns meses antes, aquela paciente teria possibilidade de cura. Sim. Nesse aspecto, foi muito difícil. Foi difícil trabalhar. Durante a pandemia foi difícil, o pós-pandemia foi difícil. Agora a gente está ganhando um certo respiro, mas uma coisa que eu e todos os mastologistas temos tido em comum é um grande número de mulheres muito jovens com câncer de mama. Sim. Nos últimos 3 anos, assim, quando eu fiz residência há mais de 10 anos, eu não percebi essa incidência em tantas mulheres jovens. Hoje, assim, eu acho que metade das mulheres que eu recebo com câncer de mama tem menos de 50 anos. Isso é um pouco assustador, assim, e a gente começa a procurar os motivos, as causas, e começa a entrar no estilo de vida, o sedentarismo, isso cuidados, que, né, já vem há muitos anos. Né? A gente está há décadas ficando cada vez mais sedentário, cada vez mais obeso, cada vez dormindo menos, né? Cada vez mais estressado, e sem dúvida... Mais exposto a disruptores endócrinos. Tudo isso deve estar influenciando. E paciente jovem é paciente que mexe muito mais, né, com a gente, porque acho que a gente se vê naquela mulher, quando uma paciente que tem filho pequeno. E um dos casos que mais me tocou recentemente foi uma paciente de 26 anos que estava grávida, com diagnóstico de câncer de mama, e um câncer que não respondia à quimioterapia. E eu tive, junto com outras amigas mastologistas, a gente montou uma força-tarefa para poder operar essa paciente. Ela precisava de cuidados especiais, porque estava grávida. E a gente teve que fazer uma cirurgia de urgência, porque o tumor estava crescendo, mesmo fazendo a químio. E aí nós conseguimos levá-la para o hospital universitário. A doutora Mônica, a doutora Shirlene me ajudaram. E nós conseguimos operá-la. Graças a Deus ela está viva. E ela me manda foto do mensário do bebezinho dela. Acho que eu lembro várias vezes nesse programa. E ela entra sempre sorrindo no meu consultório. Imagina. Apesar, assim, foi uma cirurgia extensa, radical. Realmente, nesse caso, a gente não teve outra opção, né? Não, a reconstrução para ela não foi com intuito estético, foi com intuito de fechar, né, o defeito que a cirurgia causou. Mas, assim, é uma paciente que ela não reclama de nada, não reclama da vida, que me manda foto do bebezinho dela, que tá com aquela esperança de vida. E isso, assim, emociona muito a gente e faz a gente até se sentir mal das bobagens que a gente reclama, né?
Sem Mas dúvida. é isso. Ai, meu Deus, são muitas histórias, minha gente. Kika, fala um pouquinho desse projeto, mais pra gente saber, entender como é que é esse projeto Aurora, e como você conseguiu também, né? E como é que as pessoas conseguem também entrar nesse projeto, né? Essa expansão, a divulgação. É um desafio. E se beneficiar, com certeza. Então, quando eu decidi criar esse projeto, não tinha para onde correr. Sim. Depois que eu voltei da especialização, falei, gente, eu tenho que devolver isso para as mulheres, né? Tenho como obrigação. É o mínimo que eu posso fazer. Sim. É o mínimo. Meu trabalho, você olhar para aquela mulher e seu trabalho é tão simples, perto de tudo que ela passou, e tem um peso tão grande que não é justo não ajudar. Não é justo não fazer nada. Então, eu pensei, não, eu preciso fazer um projeto. E eu criei esse projeto, o Projeto Aurora, e comecei a entrar em contato com algumas instituições através do Instagram. E ninguém me respondia. Vou falar com o meu diretor, vou passar para o responsável. E eu, gente, mas como assim? Eu não estou tendo resposta, estou querendo ajudar e estou tendo tanta dificuldade. Falei, sabe de uma coisa? Vou meter a cara nos stories. Marcar todas as minhas amigas médicas, porque elas vão marcar as amigas, que vão marcar as amigas. E foi exatamente o que aconteceu. Então, eu queria aqui agradecer a vocês dois. Que foi quem eu marquei inicialmente. E tantos outros médicos vieram através de vocês, que 2 dias depois, a TV Record me ligou para fazer uma reportagem sobre isso. Gente, não, eu tô super arrepiada. Então, 2 dias depois, a resposta foi muito rápida. Então, a gente viu, eu pude ver uma corrente do bem se formando na minha frente, assim, sabe? Como que Mas você precisou persistir, né? Porque mas é isso, é o propósito. Se ela tivesse desistido naquela barreira que ela teve logo inicial... Leão, né? Ascendente em Áries não desiste. Não tem como. Mas não tem como. Todo propósito é grande. Deus ajuda e abençoa, não tem pra onde. Acontece. E você vê o mover de Deus mesmo, através de outras pessoas, através de amigos, se concretizando. Eu falei, nossa, meu Deus, que bênção. E temos uma paciente em comum, né? Temos uma paciente que eu insisti, essa que a gente estava falando, que fez aquela que procurou, que vai reconstruir a areola de um lado. Isso. E ela, a princípio, quando eu falei, que você não quer... Eu tinha acabado de ver o projeto, ela passou comigo e eu falei, você não quer fazer a pigmentação da areola? Tem um projeto muito bacana da Kika e tal. É uma paciente do SUS, uma paciente que tem uma história, assim, bem difícil de vida, mas que também não reclama de nada. Me faz muito bem atender essas mulheres. E ela falou, doutora, eu não sei, eu não quero. Aquela negação de voltar para o problema. Sim. Que ela né, já está curada e tal. E ela não quer revisitar o câncer, né? Mas como você falou, é a cereja do bolo, né? É um marco, E aí eu insisti tanto que ela tem meu número, pessoal, e ela alguns dias depois ela mandou uma mensagem, mandou o print e falou, doutora, eu agendei, eu vou fazer a pigmentação. Ai, que legal, ressignificar, gente. Né? É esse marco. Exatamente. Assim. E assim, eu acho que ela foi tão bem recebida, tão bem acolhida, que ela estava em dúvida, mas provavelmente ela foi tão bem acolhida pela sua equipe o meu que medo ela inicial era exatamente esse, porque Sim. muitas mulheres, principalmente o público que eu quero ajudar, que são pacientes do SUS, elas não sabem nem que existe essa possibilidade, sabe? E não sabem nem como chegar ou buscar. É algo bem distante, Exato, né? É muito distante. Então, quando eu entrei em contato com vocês, que me apresentaram a doutora Lídia, era um canal direto para essas mulheres. E conseguir isso já é um passo gigantesco. Então, eu conversei com outros médicos também que querem trazer mulheres do interior e falou assim, tá, mas qual o custo? Gente, não tem custo, é isso, é ajudar, né? Exatamente. Então, mas conte aqui pra gente. Em uma sessão você faz, tem dor, não tem dor? Como é feito o processo na prática? O procedimento de reconstrução de mama tem toda uma abordagem diferente, né? A mulher, a cliente, ela não tá ali para ter uma sobrancelha mais bonita ou para ter um lábio mais corado. Ela tá ali com todo um trauma que tem por trás. Então, esse acolhimento é essencial.
Então, a abordagem, o recebimento dela na clínica, como que eu vou conversar com ela, alinhar as expectativas, né? Ver a situação, como é que tá, o que é que eu posso oferecer. Eu faço uma simulação para ver se é exatamente aquilo que ela quer e vou trabalhar em cima disso. O procedimento é muito simples. É muito mais arte do que técnica, de fato. Claro, tem muita técnica, mas é um trabalho que é muito mais de arte. Então, não tem dor, mas mesmo assim eu uso um anestésico tópico, mesmo uma pomadinha. E ela vai relaxando, tem uma musiquinha, né? E vai tranquila, e vamos conversando. Eu que já fiz um monte, eu posso garantir que não tem dor. Só tem um problema, que sou uma pessoa que fala pouco, então eu tenho um sério problema quando ela vai fazer minha boca. Imagina eu ficar esperando. Não para. E ela conversa comigo e eu fico... É péssimo, que eu não posso falar. Mas de verdade, em relação à dor... Não sei pela situação e o psicológico e tudo que envolve a reconstrução. Né? Mas a estética... Eu acho que nesse ponto é até mais tranquilo, porque elas costumam ter uma dormência no local. Exatamente. Agora você imagina aqui no ossinho daqui, ó. Importante Mas mesmo isso, assim, né? Pra entender. Quando a paciente fez rádio, a gente tem um tecido um pouco mais enrijecido. Mas ainda assim é muito tranquilo de se fazer. Normalmente, em uma sessão, você já tem um resultado lindo. O planejamento é fazer em 2 ou 3 sessões para que cheguem na perfeição, porque lembra, né, Leão, com o acidente Ares. Mas com uma sessão ela já tem um resultado incrível. E você gasta quantos minutos por sessão, mais ou menos, assim, 1 hora? O procedimento é rápido. O que demora mais é a medição, o acolhimento, a abordagem. Tudo que A envolve, né? do momento que você começa a fazer, demora quanto tempo? Se for uma mama só, 50 minutos, 1 horinha. Eu tenho uma dúvida para as duas. Sim. Qual é o momento que a mulher do câncer, né, Sim. curada do câncer, pode fazer a reconstrução e pode fazer a micropigmentação? Normalmente eu libero com 6 meses após a cirurgia, mas para quem vai fazer radioterapia, pelo menos 6 meses depois da rádio também. Porque a radioterapia, ela danifica muito a pele, né? Você vê que é completamente diferente a pele da paciente que faz rádio da que não faz. A radioterapia, ela induz mais complicação com a prótese, contratura, um resultado estético pior. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a pele irradiada. Normalmente 6 meses. Se não 6 meses da cirurgia, se ou não 6 meses da rádio. Isso. A paciente eu operei hoje, uma paciente que eu fiz uma reconstrução, ela não tem o areolo mamilo. Até falei para ela, agora você pode fazer. E aí ela não vai fazer radioterapia, então eu vou liberar ela daqui a 6 meses para fazer o procedimento, porque já vai estar totalmente cicatrizada. Para micro, né? Mas para fazer a reconstrução. A reconstrução, sempre que possível, a preferência é que ela seja imediata. Significa... Pode fazer. A maioria das mulheres tem indicação de fazer reconstrução imediata, que é aquela que a gente faz na mesma cirurgia que faz a retirada do nódulo, da mama, do quadrante, que seja. Então, a maioria se encaixa para fazer imediata. Que bom, né? Isso é maravilhoso para a mulher, né? Sem Ela já dúvidas. sai, né? Nossa, Aquele estigma, né? Que a gente tá realmente mutilada, vê, né? com certeza. eu tenho... Lígia, e assim, quais são os tipos de reconstrução? Só para as pessoas entenderem, né? Como é que se faz essa reconstrução? A gente sabe que tem as próteses, tem retalhos. Fala um pouquinho sobre isso. Isso, a reconstrução, quando a gente faz a quadrantectomia, que preserva uma parte da mama, a reconstrução é com a mamoplastia, que é com a mesma técnica de cirurgia plástica, de mamoplastia, de mastopexia, com ou sem prótese. Na reconstrução, a gente evita colocar a prótese quando faz a mastopexia, justamente por causa da radioterapia, porque sempre que faz o quadrante, tem que fazer a rádio. Então, quando a gente faz o quadrante, a gente normalmente não põe prótese, né? Salvo raras exceções. Quando faz a mastectomia, que é a retirada de toda a mama, e aí existem vários tipos de mastectomia, a gente é cada vez mais conservador, sempre que possível a gente preservar a areola e o mamilo natural da paciente e a pele também, e só reconstruir com uma prótese abaixo dessa pele ou com retalhos musculares. Uma amiga minha fala em retalho, parece que é um retalho de roupa, um pedaço de coisa. Um retalho nada mais é do que um pedaço de um músculo do nosso corpo, que a gente transfere ele de um lugar para outro para cobrir ou para substituir um volume.
No caso da mama, a gente tira toda a glândula por dentro, se tirar a pele ou não. E a gente, o do retalho, o músculo mais comumente usado é o grande dorsal, que é um músculo que está aqui na lateral e do tórax e região posterior, nas costas. Então, a gente retira esse músculo. Recentemente, a gente tem feito muito enxerto de gordura no músculo para aumentar o volume dele e, dessa forma, a gente faz uma prótese natural para evitar usar a prótese de silicone. Eu tenho feito muito no SUS, porque, infelizmente, foi mais aquelas negativas que a gente recebe da vida e transforma em uma coisa boa. Eu fiquei muito chateada quando eu comecei a fazer a reconstrução pelo SUS, porque não tinha prótese. E eu falei, meu Deus, eu não vou ficar fazendo mastectomia, eu sei fazer reconstrução, eu não posso desperdiçar isso, eu tenho que fazer. E aí eu comecei a estudar e vi que tinha essa técnica, que foi descrita por um brasileiro, do músculo grande dorsal, enxertado de gordura, e dessa forma a gente substituiria a prótese. E aí eu comecei a fazer, e eu já tenho 30 casos operados assim. E é uma cirurgia tecnicamente muito difícil, assim, leva 5 horas, 7 horas, porque vem a mastectomia, os linfonodos axilares que a gente tem que avaliar e a reconstrução junto, é a reconstrução imediata, isso leva 7, 8 horas de cirurgia. Mas é preferível isso do que ter que reoperar aquela paciente no futuro, fazer só a mastectomia, é uma nova internação hospitalar, uma nova anestesia, risco cirúrgico, risco de infecção, uma nova burocracia, a paciente tem que parar a vida dela de novo para fazer aquilo. Então, assim, não há dúvidas de que a melhor opção é a reconstrução imediata. Mas a tardia é muito bem-vinda e, às vezes, é necessária, porque, às vezes, a reconstrução ela não é possível ser feita num tempo só. A gente começa fazendo a imediata e precisa fazer alguns retoques depois. Essa é a reconstrução tardia. Depender de cada caso, né? Isso. Não é bem que exista uma contraindicação, é o momento certo de cada um. Isso. Em alguns casos, que são a minoria, é mais recomendado a reconstrução tardia. Mas a maioria é passível de reconstrução imediata. Que coisa boa. Ô, Kika, deixa eu fazer uma pergunta. Existe algum momento, existe alguma manutenção, a partir do momento que você faz, né, a primeira sessão, se faz mais uma outra sessão, na primeira sessão já conclui tudo, e se precisa de manutenção anual, ou enfim? Inicialmente não. Na verdade, eu faço a primeira sessão para ela ir se acostumando. A gente vê como que aquele pigmento vai estabilizar na pele. E eu sempre gosto de colocar uma segunda, uma terceira, até ficar bem perfeitinho, né? Eu uso equipamento que é diferente da micropigmentação, é um equipamento de tatuagem, com tinta de tatuagem. Então, ele tem uma durabilidade maior, não é na profundidade de tatuagem. Então, tem um tempo, mas, na real mesmo, não tem prazo, né? Você vai colocar aquele pigmento ali, a tinta, e praticamente ela não vai sair. Tá sempre protegida, né? Não toma sol. Quando tá numa situação externa, dura menos. Mas a ideia é que dure bastante tempo. E aí, voltando, alguém que está aqui, nossos telespectadores, né? Nossos seguidores, que se interessem por esse trabalho e que queiram participar do Projeto Aurora, né? Como te achar, como fazer, para onde ligar? Na bio do Instagram tem o link direto do WhatsApp. É só mandar mensagem dizendo que quer conhecer mais sobre o Projeto Aurora, o que é uma paciente do SUS e que quer conhecer. A gente faz o contato diretamente por lá. E a ideia, quando eu comecei, era de atender pelo menos uma paciente por mês, por conta da minha agenda. Mas eu me conheço. Então, assim, vamos encaixar sempre que aparecer. Né? E uma coisa que é muito importante, o Projeto Aurora não é só em outubro. Então, porque temos paciente durante todo o ano, então não faz sentido atender mulheres somente em outubro, né? Então, o Projeto Aurora é para sempre, toda a eternidade. Que linda! Durante todo o ano. Kika, você teve um evento, não foi? Que você participou. Acabou de chegar. Da Liga. Não, da Liga de Cirurgia. Foi tão da lindo. Liga de Cirurgia, que coisa linda. Fala um Foi pouquinho. muito emocionante. Eu fui convidada pelos meninos. Eu não conhecia a Liga de Cirurgia Oncológica. Sim. São estudantes de medicina do SESMAC. E é a coisa mais linda, tirando a parte que eles estavam me chamando de tia. Tirando essa parte. Mas ver os olhinhos brilhando. A gente ficou no Maceió Shopping, abordando as mulheres para dar informação. E eles
aquela loucura, assim, sabe? Querendo aquela passar informação, sede. Né? Emocionados. Muito, os olhos brilhavam. E a coisa mais linda, quando eles viram meus trabalhos, eles elogiaram tanto. Eu, ai, que gracinha. Muito lindo. E foi muito legal. E através do Projeto Aurora, eu espero que eu possa... eu vi como uma forma de tentar mostrar um pouco mais do projeto para... E era o que eu falava para as mulheres que passavam, olha, se você conhece alguém, indica o projeto para conhecer mesmo, porque a gente precisa chegar nessas mulheres. Bem, gente, para fazer o bem. Mas eu acredito que meu canal aqui tá... É tão bom quando a gente consegue, né? Sem dúvida. Esse momento. E essa conexão eu preciso falar uma coisa. Sim. As pessoas acham que se importar com estética, quando você tem câncer de mama, acham que se importar com estética é supérfluo, é pecado. Tem mulheres que ficam inibidas porque têm medo de serem julgadas por vaidade. Eu acredito. Não, e que seja por vaidade, se aquilo é importante para você. Gente, é transformador, assim, a incidência de depressão é menor, a paciente consegue voltar a se exercitar porque ela se sente à vontade de se expor em público. Então, assim, o trabalho dela, não só de pigmentação de areola e mamilo, mas de camuflagem de cicatrizes, é importantíssimo para a autoestima, para o bem-estar daquela paciente, e tudo que vier para o bem daquela paciente, não tenho dúvida que vai auxiliar no processo de cura, né, de libertação emocional, vamos fechar um ciclo e retomar a vida. Eu fico arrepiada que eu falo, a vida pode voltar ao normal, continua, minha gente. Exatamente. Né? Após o câncer de mama, não tem que ser aquela mulher coitadinha que vai se esconder, não. Vai fazer. Porque fica estigmatizada, né? Sempre que tem um diagnóstico de uma doença crônica ou de uma doença grave, né, que você precisa contar aquilo para o paciente, assim. Seu diagnóstico não é uma sentença. A gente está aqui para lutar por isso, para fazer alguma coisa. Sempre tem o que fazer. Não dá para entrar na batalha derrotado. E eu falo muito que todas as adversidades na nossa vida, elas acontecem por um motivo muito maior. Né? Uma chance de evoluir, de virar a chave. Todo mundo, depois que passa pelo processo de um câncer, que entra na profundidade da vida, começa a encarar a existência de outra forma. Né? Ressignificar as coisas, dar valor ao que realmente importa, né? E percebe, poxa, como Deus foi bom em me dar uma nova chance, agora eu vou fazer diferente, né? Como você falou, os dados de muitas mulheres jovens que antes não existia, hoje com câncer de mama, mulheres grávidas com câncer de mama. Por mais que a medicina avance nos estudos, nos tratamentos, é uma doença que não para de existir, que não para de aumentar a incidência, né? Então, a gente sabe que existe um contexto de múltiplos fatores envolvidos nisso daí. E quando o paciente se cura e passa por todo esse processo, é uma transformação que é impressionante. Não só dele, como dos que estão ao redor, né? Sim. Da família também. Demais. Da família, até da gente profissional que acompanha. Meu Deus, se meus pacientes tivessem noção do quanto que eles contribuem com a minha vida, com a minha existência, com o meu aprendizado como pessoa... Meu Deus do céu, quando eles chegam, doutora, obrigada, eu digo, obrigada eu. Pessoal, são uma escola de vida. Eles são uma escola de vida pra gente, né? Eles são. É uma coisa impressionante. E, de fato, é uma doença que dá medo, que assusta, mas não é uma sentença, né? A gente pode tirar um aprendizado de todas as situações ruins. Eu falo que a gente precisa normalizar, né, esse negócio de câncer. Não, a gente sempre trata como algo que pode acontecer com o outro, menos com a gente. Mas, assim, a gente precisa normalizar, entender que a chance de acontecer com a mulher, ao longo da vida, se todas nós vivermos 80, 90 anos, uma em cada 8 vai ter câncer de mama. Sim. Então, a incidência é alta. A gente precisa se acostumar que pode acontecer comigo. Eu tenho a minha amiga que fez residência de mastologia comigo, ela teve câncer de mama aos 39 anos, ano passado. Eu falava, eu comecei a despertar, não, mas podia ter sido eu, e pode ser qualquer uma de nós. E a gente tem que normalizar que tem cura, que não precisa mais ser um estigma, que dá para ficar boa da parte estética, que não é pecado se preocupar com isso, e que a vida vai continuar. A maioria das mulheres que têm câncer de mama hoje em dia vão ficar curadas. E isso traz até, na verdade, um atraso na busca
pela ajuda, né? Porque tem E medo buscar um de achar profissional, doença, tem medo, né? tem medo de falar até o nome, câncer, né? É verdade. De dividir com o companheiro, a companheira, com quem está ali na sua casa, filho, enfim. E buscar ajuda. A frase da entendeu? campanha, né? Quanto Exatamente. antes, melhor. Isso que eu ia falar. Eu fico tão feliz que nos últimos anos a Sociedade Brasileira de Mastologia e de uma maneira geral, os oncologistas têm voltado os olhos para... A gente não falava... No último congresso teve uma aula sobre isso, sobre estilo de vida, Sim. né? E a gente tratava isso, estava guardado numa gaveta, e ninguém falava porque achava que era... Muito particular. Era besteira. Não, é Sim, besteira, achava isso que era aqui não besteira. influencia. Qual é a quimioterapia, qual é o tratamento de câncer que aumenta a chance de cura em 30%, 40%? Nenhum. Exercício físico associado à alimentação saudável faz isso, entendeu? Então, assim... Exato. Você sabe que eu preciso E contar a uma forma história de prevenção, aqui. né? Nesse Prevenção. gancho, eu preciso contar uma história aqui. Porque eu conheci a Lídia através, né, da campanha do câncer de mama, que ela entrou em contato comigo pela rede social, me mandando o kitzinho da campanha. E, como as minhas amigas já sabem, eu sou a pioneira no que eu faço aqui no nosso estado, né? E eu cheguei aqui levantando essa bandeira do estilo de vida, da medicina preventiva, dos exames de acompanhamento, de prestar atenção nos detalhes, que não é normal ter queixas em relação à saúde, enfim. Tudo que eu faço, que quem está seguindo a gente já deve conhecer, né? E vocês, que hoje a gente é uma rede e compartilha muita coisa, também conhecem. E eu era tipo assim, a louca. Eu era louca. Era uma luta incansável, Eu nunca fui acolhida, né? Porque eu era diferente. Eu falava de coisas que ninguém falava. E as pessoas julgavam isso como se fosse estética, supérfluo, né? Não importa. Aquela menina é louca. Não era nem a médica, não tinha nenhum respeito. Então, não era nem assim. Eu não tive só falta de apoio. Eu tive quem contraindicasse. Quando eu recebi um kit da Sociedade Brasileira de Mastologia, eu disse, alguém viu que eu sou importante. Fora os meus pacientes, ela que está comigo há 10 anos. Oh, meu Deus! Linda! Alguém viu que eu sou importante. Né? As pessoas agora, elas não chegam mais achando, pensando que... Produção, que eu sou leve, por favor. Tem choro? Tem choro, por favor. Tem lágrima. Alguém valoriza o que eu faço, alguém já estuda o que eu falo, né? Alguém sabe que é importante, fala isso. Aí eu conheci a Lígia, eu fui pro Instagram dela, eu vi que ela é uma mulher exemplo, não só referência no que ela faz, mas ela também faz exercício, ela se preocupa com a alimentação, ela pratica o que ela lê, o que ela estuda e sabe que é importante, né? Então, foi um marco na minha vida aquele kit. Não sei se você imaginava o tanto que aquilo... Eu tremia, eu falei assim, meu Deus, a Sociedade Brasileira de Mastologia me viu? Como assim? Não, achei que você... Eu fiquei com medo. Não, ela não vai nem não vai nem... Eu quero o papel. Isso. Agora, Isso. sem Papel aqui. papel, né? Não, a maquiagem da minha amiga não pode sair. Jamais. Por favor. Não, acho E que... falando nisso, né? Diga. A gente tem que falar dessa história da maratonista. Que ela trouxe a medalha! E como surgiu a corrida na sua vida? Eu corro há 15 anos. Meu marido até se assustou essa semana. Falou, como é que Nossa, história? já Que tem mentira, tudo você não isso. corre há 15 anos. Corro, querido. Foi por causa de você que eu comecei a correr. Já tem 17 anos que a gente tá junto, amor. faça conta. A primeira corrida, ele estava na faculdade, eu estava na residência, acho, de cirurgia geral. Eram umas corridas que tinha da Braskem. E aí foram 5 quilômetros, e aí eu confesso que eu não era apaixonadíssima pela corrida. Porque se você no começo, todo mundo começa a correr, a corrida não é gostosa. Prazerosa no não começo. é. Ela é muito... Ela é Dói. Dói. Até hoje eu não consigo Você correr. fica esbaforido. É um Então, trabalho de a mente sensação não é também, boa. né? A primeira vez que você vai correr, a sensação não é boa. E aí, o bom é você se acostumar ao desconforto. Eu atendi uma paciente essa semana, doutora, eu corro 1 minuto, ando 3. Eu acho que eu nunca vou correr mais de 1 minuto. Eu falei, você corre 1 minuto confortável ou desconfortável? Ela falou, não, tranquilo. Você só vai correr mais de 1 minuto se você começar a aceitar o desconforto de correr de mais de 1 minuto.
E esse desconforto de hoje vai ser conforto amanhã. E assim sucessivamente, até o dia que você vai correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, e vai ser bom. Então, assim, enquanto você se mantém na zona de conforto... O crossfit é igualzinho. A zona de conforto é deliciosa, mas não tem progresso na zona de conforto. Isso para tudo na vida. Para tudo na vida. Então, você vai ter que se... real, eu falo muito. desafiar. O esforço é proporcional a quem pratica. As pessoas às vezes falam assim, doutora, dizer para eu fazer exercício 7 vezes por semana, para você é fácil. Eu digo, jamais. Tem dia que eu quero ficar na cama, tem dia que eu quero ficar ali com a minha filha, né? Não pensem que como eu tenho a disciplina de ir todo dia, para mim é mais fácil. Porque se eu não sair da minha zona de conforto, eu não evoluo. E nessa vida a gente tem que evoluir sempre. Então, assim, se antes eu caminhava, hoje eu corro, né? Se hoje eu corro, eu vou aumentar a minha distância e por aí vai. Não dá pra... eu boto pouco peso. O pouco peso que você bota agora é difícil pra você, mas você vai aumentando e vai estar sempre difícil. Pra mim é sempre difícil. Eu saio do treino morrendo, tremendo as pernas, mas eu vou e faço a minha parte. Não é fácil, não. O povo acha que como a gente tá adaptado hoje, vocês que já mudaram a vida, maravilhosas, comem super saudável, pensa que é fácil dizer não a um brigadeiro, a um bolo, a um sorvete. Não é fácil. A tentação tá ali, mas a gente sabe a importância de dizer não, de fazer diferente, de fazer uma escolha melhor, né? Então, ninguém ache que tem pouco esforço para nada. É verdade. Pra nada. Sim, e aí medalha, por favor, porque eu estou curiosa. Esse aqui no verso é o Kipchoge, que é o recordista mundial atual da maratona. E ele bateu o recorde mundial na maratona de Berlim, que eu corri esse ano. Foi toda a preparação. Eu acompanhei, viu? Não, E o perrengue do aeroporto até chegar lá. Olha isso. Não, foi muito 95% perrengue. Essa linda, vitória. E aí a maratona veio porque eu fui só aumentando as distâncias como boa ariana, competitiva. Sim. Querendo sempre ser melhor do que si mesma, né? E aí, eu fiz mais de 10 meias maratonas. Eu falava, depois que eu fizesse 10 meias maratonas, que são a distância de 21 quilômetros, aí sim eu ia fazer uma maratona. E aí veio a pandemia, eu ia fazer a maratona em Florianópolis. E aí veio a pandemia, foi cancelado e tudo foi por água abaixo. E aí, no ano passado, eu resolvi me inscrever para o sorteio da Maratona de Berlim, porque a Maratona de Berlim é uma das 6 maiores do mundo, que a gente chama de Majors, que é Berlim, Nova York, Boston, Chicago, Londres e Tóquio. E ela é uma dessas. E aí, essas maratonas, você não basta querer. Você se inscreve para um sorteio, e aí, se você for sorteado, você pode se inscrever. E aí, eu fui sorteada, e aí meu marido entrou em pânico, porque ia gastar em euro, começou a multiplicar tudo por 8. Eu falei, pode multiplicar por 8, viu? Porque o euro tá R$8. Maria, e eu tive que me preparar nessa pressão de tudo multiplicar por 8. E aí ele embarcou junto comigo e me deu todo o suporte. Eu só consegui me preparar porque ele realmente... Ele ficava com as meninas e falava, vai treinar. Ele é bom dar importância. Ele falou assim, a prioridade é sua maratona. Então, ele criou um ecossistema favorável para que eu pudesse treinar. Gente, isso é tão importante. E para viajar comigo. E aí, coitada, viajou comigo, teve que aguentar meu piti lá. Um piti desgraçado nas vésperas da prova. Mas vibrou, foi lá, fez questão de ficar para cima e para baixo durante a prova para me ver no quilômetro 11, acho que foi no 7, no 21 e no 35. Ai, que lindo. E para me dar um apoio, que foi assim, encontrar alguém quando você está correndo, alguém chega a vibrar, Deve ser incrível. Foi uma experiência mágica. Que coisa linda. Maravilhoso, recomendo. É tanto. muito difícil se preparar para uma maratona. São muitas abnegações em relação à alimentação, em relação ao sono, trabalho, filhos, festas, saídas. E é um sacrifício, mas assim... É um sacrifício, só vai sentir o que é quem passar por isso. Eu passaria 1000 vezes. É muito boa a sensação. E veja só, assim, porque o tanto que você falou da sua profissão e a gente sabe que você é referência, o tanto que você estudou para saber, o tanto que você trabalha e tem família, e tem filho, e tem marido. E não foi um impedimento para você também ser um atleta. Exato. Porque as pessoas pensam que quem faz o exercício físico com uma constância dessa ou participa de uma composição só faz isso da vida.
Caramba, ela é referência na mastologia e ela corre maratona. É um exemplo. Mãe, Pois é. esposa estuda todo dia. Então, assim, com organização, dá pra fazer tudo. Planejamento. Eu digo muito isso, minha gente. Planejamento. Veja eu também, um exemplo, não, né? isso aí tem que Não, fazer um você tem que- podcast. Tem que falar não, vai vai ser ser um outro podcast. Ó, eu vou compartilhar Mas é aqui com o pessoal, isso. porque eu falei no off aqui. Sim. Elas estão comprando hora extra de Deus, porque não existe conseguir fazer tudo isso que elas fazem em um dia só. Não existe. Fala mesmo, fala mesmo. Não, a gente... Todo mundo aqui. Você sabe que você é assim também, Lígia também. E a gente vai... Eu digo, eu só tenho perto de mim. As energias, elas realmente se atraem, né? Existe mesmo uma coisa que Deus faz, que é muito mágica, e eu acredito muito nisso. As pessoas semelhantes, elas se encontram nessa vida e têm propósitos, né? E você falando sobre essa questão, e a gente, né, esse tema todo da saúde preventiva, do cuidado, de como tem entrado muito dentro da nossa área da medicina, e em todas as áreas. Lembrei daquele seu colega que mandou um paciente para você. Foi massa também, mas você fala isso. Minha filha, a gente vai gravar todos os programas nesse só, né? É a questão também da paciente com câncer, que já faz atividade física, que já vem num ritmo e de repente se depara com a doença, com o tratamento e tudo mais. E a importância, né? Obviamente, cada caso é um caso, vai ter um momento que vai ter que dar um stopzinho, mas como a atividade física ela vai ajudar nessa Uma outra quebra de paradigma recente é fazer exercício físico durante a quimioterapia. A gente conheceu aquela sua paciente maratonista. Ela correu uma maratona essa semana. No evento do câncer de mama, desse Outubro Rosa desse ano, a gente pôde conhecer a paciente em químio, correndo maratona. Maravilhosa. E a gente imagina o quê? O exercício físico, você está fazendo químio, já está fadigado, o exercício vai te fadigar mais. É o contrário. Ele alivia a fadiga da químio, melhora a qualidade do sono, diminui a incidência mais uma vez de depressão. Sintomas, então, assim, né? Da reduz a sensibilidade à dor, né? Tem toda uma cascata bioquímica desencadeada que mostra isso. Né? E a importância também, eu não sei se, obviamente, né, não é a minha área, mas de ter essa indicação de ter um acompanhamento multidisciplinar, né, para a paciente realmente tolerar melhor o tratamento, de ela estar trazendo um bem-estar para ela. Eu não trabalho mais sem equipe. Sozinha, né? Não existe isso hoje. Em todas as etapas. Uma coisa que eu tenho agregado recentemente é nutricionista, no pré-operatório. O paciente está comigo, mando para quimioterapia, a quimioterapia vai debilitar aquela mulher. E aí eu falo, eu preciso que você vá na nutricionista. Eu sei que não é barato, que não é fácil, você está tendo vários custos, mas assim, é uma pedra fundamental. Se você quer ter um bom resultado na cirurgia, tem que fazer avaliação com a nutricionista, suplementação necessária para melhorar a qualidade da cicatrização. Se já é uma paciente, a químio, ela reduz o metabolismo e aumenta o risco de ganho de peso. Sim. Então, assim, muitas mulheres se sentem até culpadas. Ai, doutora, mas eu ganhei peso. Não se sinta culpada. A própria químio te induz a esse caminho. Mas você precisa de ajuda. Fazer a sua parte. Faça a sua parte. Se sabe que vai ganhar peso, tenha a consciência tranquila que você está fazendo a sua parte. Está comendo direito, está fazendo exercício. Se ganhou peso, é uma consequência do tratamento e não uma consequência das coisas erradas que você fez. Né? Eu falo muito isso para o paciente que tem doença autoimune metabólica, Hashimoto. Né? Eu falo bastante. Eu digo, olha, você tem que fazer para melhorar o seu Hashimoto. Uma hora você vai conseguir perder peso e vai conseguir diminuir sua retenção. Né? É ultrapassar, né? Ultrapassar aquele... Ai, gente, olha, eu tô amando o nosso papo. Eu me lembrei agora, eu tô com uma prima minha em tratamento para o câncer de mama, né? E aí eu fiquei muito emocionada de acompanhar os stories dela. E era uma pessoa, obviamente, que não fazia muitos stories, nem nada, né? Enfim. E não fazia atividade física, na verdade. Enfim, teve sempre dificuldade durante a vida de se adequar à alimentação e tal. E aí eu a vi, né? Ela precisou realmente... O cabelo caiu e tudo mais, né? E ela fazendo atividade física em casa, com a filha dela, pequenininha, ali, do lado dela, sabe? Como incentivo. E é aquilo que você falou, né? É de você perceber os benefícios daquilo ali, mesmo o desafio, que eu não tenho dúvida como estava sendo difícil para ela. É difícil numa situação de saúde ótima, e ela estava ali naquela, não, eu vou fazer, vai ter dia que não vai ser muito legal, a gente também tem que respeitar, mas
ela estava insistindo numa coisa que, na verdade, ela não praticava, né? Eu fiquei muito feliz. São muito muitas feliz histórias, gente. Eu acho que só esse tema aqui dá pra gente escrever um livro, Dá. né? Mas o que eu queria, o que a gente queria mesmo era poder fazer esse programa inaugural de convidados, né? Nosso falando programa sobre 1. programa 1 com convidados. Convidadas muito especiais, mulheres inspiradoras, profissionais, mães, né? Referência no que fazem, porque vocês são as melhores. Vocês também, né? E a gente fica muito honrada porque vocês aceitaram o convite, né? E que a gente possa levantar essa bandeira de prevenir, de diagnosticar precocemente, de intervir, de entender que não é uma sentença, que cada detalhezinho vai te ajudar a superar esse problema, virar a página, que você pode coroar e ressignificar tudo, ajeitando a estética da sua mama, né? Tudo isso importa, não é besteira, não precisa se envergonhar. Eu só queria agradecer que vocês... Acabou? Não, eu não vou sair daqui. Eu não saio daqui, ninguém me tira. Vamos fazer outro programa de outros temas. Gente, a gente tem que voltar aqui, Tem viu? muito assunto, gente. Tem um monte de por pergunta aqui que eu não favor. consegui fazer, viu, Ai, produção? Então vai ter que ter Senhor. outro programa pra gente Vamos, continuar. vamos, a gente levanta Sobre outro saúde tema. da mulher, saúde da mama. Então, minha gente, também quero fazer meu agradecimento. Obrigada, Lígia, Kika, mulheres inspiradoras, como o Manu falou. Não vou repetir, né? Mas é bom repetir. A gente é tão Mas igual. é tão... Cabelo, signo, fala pouco. Não, e é bom demais a gente ter, assim, e tinha que ser dessa forma, né? Eu acredito muito nisso. A gente tem alguns desafios. A gente ia gravar semana passada, não deu, mas aí saiu esse programa maravilhoso, o primeiro, né? Muito feliz, realmente, a gente está começando esse projeto, agora concretizando. E, por favor, maravilhosos, nossos seguidores, se inscrevam, compartilhem, encaminhem, né? Você é uma plataforma, chegar, né, a mais é uma pessoas. plataforma que você consegue ver, ouvir, em qualquer lugar que você tiver. Então, super prático e com muito conhecimento. Estamos aqui dispostas, engajadas para trazer conhecimento e informação para todos vocês. Histórias Então, da não vida esqueçam real. aí, né, de curtir os vídeos e Histórias seguir da também. vida real. E, por favor, para a gente concluir, né, como é que a gente consegue encontrar vocês? Quem está querendo entrar em contato com a doutora Lígia, com a Kika, como é que a gente faz? Falar um pouquinho só das redes sociais, porque eu acho que é o caminho Então, aí, acho né? que o principal meio de comunicação comigo hoje é através da rede social do Instagram, né? E queria agradecer já. No meu Instagram tem o telefone de contato da minha secretária para agendamento de consulta, enfim, qualquer necessidade. Vai estar aqui. viu, E minha eu quero gente? agradecer você em especial, porque no começo da pandemia, não sei se você vai lembrar, eu convidei você para fazer uma live. Eu falei, Eugênia, eu tô querendo começar a mostrar o meu trabalho na rede social. E você sempre você começou quando ainda tudo era mato, vocês duas, né? Então, assim, e sempre foram uma referência para mim. Eu tinha mais contato com você. Eu falei, Eugênia, como que me acode, eu quero começar a fazer esse negócio. Porque eu estou sentindo falta, eu não tô trabalhando, não estou atendendo paciente, eu quero ter contato com as minhas pacientes e levar informação. E você não titubeou, assim, aceitou prontamente. Eu sei que você estava sobrecarregadíssima. Não, essa E foi muito acolhedor. Assim, e você sempre foi eu sempre falo isso toda vez. Você é uma inspiração em vários aspectos. Você é uma fortaleza, uma potência. Ai, meu Deus, de mulher. sou eu agora. Então, assim, muito obrigada por ter me acolhido também nesse momento e em todos os outros que eu preciso de você e todas as vezes que eu precisei. E Manu também. Eu fiquei, assim, a honra é nossa, a honra é minha de ter você como uma parceira nesse, né, você falou que a sociedade e tal. A honra é nossa, porque você também começou a falar sobre tudo isso quando ainda tudo era mato. E todo mundo... Mas sempre começa assim como uma loucura, né? Aquela menina louca, aquela menina tal. 10 anos sendo louca, E hoje todo mundo sendo louca. E agora todo mundo normalizou. Agora todo mundo é atleta, né? Todo mundo Mas desde eu continuo sendo criancinha, doida. né? Tá no Instagram. Secreto, todo mundo assim, criaram personagens e em torno de pessoas como vocês que são reais. Então, assim, e tem muita gente imitando, né? Então, se está imitando é porque é bom. Né? Mas assim, vira um monte de personagem e vocês são de verdade. Ai, meu Deus. E eu, Beijo, Ai, tchau. amiga.
Coração. Eu queria agradecer muito, mas não é pouco não, é muito mesmo, pelo convite. Eu amei estar aqui com vocês e quando tiver outros assuntos que eu esteja, assim, pode chamar que eu venho. Com certeza, eu adoro. Com certeza. Vocês são, como a Lígia disse, inspiradoras. Né? Na rede social a gente vê muita coisa de vocês, mas eu tenho o privilégio de ver um pouquinho mais de pertinho. E como ela disse, vocês são muito real. E o que é real, meu amor? Não tem nem o que podem tentar de qualquer jeito que não vai conseguir tirar. Então eu agradeço muito de estar aqui hoje falando sobre o projeto, que é algo que é tão importante, que me toca tanto hoje. E ter vocês três como parceira, me ajudando a chegar nessas mulheres, que é o objetivo maior, né? Então, assim, muda vidas. É sobre isso. Pode contar sempre, viu, minha gente? Muito obrigada. Eu sei que a recíproca é verdadeira, né? Ai, gente, é isso, né? Beijos, né, pessoal? Obrigada. Até o próximo programa. Até mais. Tchau. Se inscreva. Like, se inscreva.